Vamos lá, meus irmãos e irmãs. Finalmente, conversar um pouco sobre o capítulo 4 do nosso tema eleição. Já há algumas semanas que a gente vem tentando fazer essa reunião através do Zoom, mas não tem sido possível. Então, eu resolvi gravar essa aula e postar então no grupo, para que vocês tenham acesso. E, evidentemente, na medida que vocês forem assistindo, esse resumo, vejam bem, não é uma aula, eu vou apenas aqui refletir aquilo que o autor está explicando a respeito do livre-arbítrio. Então, a minha intenção aqui não é dar uma aula, é apenas então retratar aquilo que já está no livro. E aí, sempre vou pedir a todos vocês que estejam fazendo as leituras semanais, justamente para na aula seguinte você estar preparado. E preparado não só para assistir, mas também já com as suas dúvidas em suas mãos para fazer as perguntas e então debatermos, conversarmos a respeito do tema. Então, o capítulo 4 do autor, meus irmãos, ele nos traz uma palavra a respeito do livre-arbítrio, que na verdade, já não precisava nem falar a respeito disso, porque na aula anterior, nas aulas anteriores, ou nos resumos anteriores, feitos pelo nosso irmão Wagner, nosso querido irmão professor Wagner, ele já deixou claro para nós, quando ele retratou o universo arminiano e o universo calvinista quanto à eleição, quanto à salvação, em que pese ele não ter entrado propriamente dito nessa matéria em si, mas toda a sua colocação já nos deu a conotação de que o livre-arbítrio, meus irmãos, é algo que não existe. Ou seja, é algo que dentro do contexto cristão, da natureza das Escrituras, para nós, nós não temos mais isso que é chamado de livre-arbítrio. O ponto de discórdia maior, meus irmãos, entre arminianos e calvinistas, não é a natureza da vontade de Deus, porque ambos concordam que, de fato, Deus ele promove a salvação, mas sim a natureza ou a vontade do homem. É isso que o autor nos diz. E aí ele faz uma pergunta. Deus elege segundo a futura escolha do homem ou ele elege segundo a sua própria escolha? Os arminianos entendem, voltar um pouquinho aí na aula do Wagner, os arminianos entendem que a salvação ela tem a participação do homem, no sentido de que Deus só vai salvar aquele homem porque na sua presciência ele sabe que aquele homem no futuro ele vai crer. Então Deus o escolheu porque sabe que no futuro aquele homem iria crer. Já o calvinismo, ele nos ensina, e evidentemente para nós é a doutrina correta a ser aplicada, ele nos ensina que Deus escolhe o homem. E Deus escolhe, Deus ele move o seu Santo Espírito no sentido do convencimento do coração do homem, para que o homem então seja ali eleito pelo Senhor e salvo pelo Senhor. Olha o que diz o texto de Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jeremias 17, 9 diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente quem o conhecerá? E desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ou seja, o nosso coração corre desesperadamente para aquilo que é mal. Portanto, meus irmãos, dada a depravação total da humanidade, nós não temos condições de escolher Deus para as nossas vidas. Por quê? Porque nós nunca escolheremos a parte boa, sempre escolheremos a pior parte. Então as Escrituras nos ensinam que o nosso coração é um coração corrupto, e portanto ele jamais estaria recorrendo a Deus
se não fosse pela própria ação de Deus no coração. Então, Jeremias 17:9, ele responde essa pergunta, porque a natureza humana ela é má, ou seja, o homem possui uma inclinação natural para fazer o mal. Então eu tenho livre-arbítrio de escolher ao Senhor? Não. Por quê? Porque eu não tenho esse poder. Naturalmente eu não tenho esse poder de escolha. Se o tivesse, certamente eu não escolheria o caminho do Senhor. O autor, então, ele entra num tópico, depois da sua breve introdução, falando a respeito da depravação total. E o Sandstorms, ele diz assim, ó, o homem em sua condição atual, originária da queda, está de tal modo corrompido por uma semente maligna que todos os aspectos do seu ser e personalidade são afetados por ela. E aí ele completa, o homem não tem prazer em Deus, mas aprecia o mal e o persegue com zelo voluntário. Eu quero aqui dar um exemplo do que aconteceu na semana passada, a morte do Charlie Kirk. Independente, meus irmãos, da posição ideológica, política dele ou de qualquer outra pessoa, ninguém tem o direito de ceifar a vida de outra pessoa. Não há justificativa para tal ato. Principalmente quando tal ato é feito com a justificativa de que ele não comunga com o mesmo pensamento que eu tenho. Então, o que nós vimos? Uma série de pessoas comemorando a morte desse homem, desse rapaz. Não só isso. As pessoas comemoram aquilo que é mal, aquilo que é ruim, aquilo que afeta outro ser humano. A gente chama isso de desumanização. Isso nada mais é do que fruto de quê? Da nossa natural depravação total, da nossa natural malignidade, do nosso natural buscar o mal em primeiro lugar. Ou seja, em resumo, é o que o autor quer dizer nesse tópico, o homem ele é totalmente depravado. Ah, mas Alessandro, tem pessoas no mundo que não são cristãs e que quando a gente olha para ela, a gente tem a sensação de que elas são cristãs. A gente tem a sensação de que elas não são assim tão depravadas como a gente pensa, né? Ou seja, as pessoas boas desse mundo. Para isso, meus irmãos, o calvinismo adotou um nome que se chama graça comum. E também é o segundo tópico dessa lição, para explicar as questões do livre-arbítrio. O autor, então, ele fala que nós somos totalmente depravados e depois ele vai trazer à luz alguma perspectiva de bondade no coração humano, resultado daquilo que os calvinistas chamam, portanto, de graça comum, né? Por que, então, que existem pessoas que nos parecem não serem totalmente depravadas? Então, a doutrina da depravação total, meus irmãos, ela não tem a intenção, em nenhum momento, de negar a existência de pessoas boas no mundo, ok? Não é essa a intenção da doutrina da depravação total. A intenção dela é dizer que o homem ele não tem responsabilidade na sua salvação, que o homem não tem poder de escolha na sua salvação, porque o seu coração ele é corrupto. Mas isso não significa dizer que nós não temos pessoas boas no mundo. Mas, meus irmãos, eu abro aqui um parênteses. O fato da pessoa ser boa não a condiciona ou não é uma questão de mérito para que ela seja salva, porque a salvação não é por mérito. A salvação não é exclusivamente por obras. A salvação não é, meu irmão e minha irmã, decorrente daquilo que eu faço, decorrente das minhas ações, ok? Eu realizo boas ações porque eu já sou um salvo. Eu não sou salvo porque realizo boas ações. Então, por isso, meus irmãos, que afirmamos a doutrina da graça comum, como diz o autor, onde Deus vai fazer o quê? Deus restringe a plena manifestação maligna no coração do homem.
Deus ele limita essa manifestação total, maligna no coração do homem, bem como também capacita o não cristão a realizar boas obras, a fazer o bem. Quantas pessoas, meus irmãos, por exemplo, de outras religiões, que vocês veem que fazem o bem, ajudam o próximo, né? Alimentam, vestem outras pessoas. Mas isso não significa dizer que essas pessoas são salvas. Isso em nada contribui para a salvação, porque, repito, a salvação não é por mérito. E aí eu quero fazer uma leitura com vocês daquilo que está lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículos 10 a 12. Olha o que Paulo diz, capítulo 3, versículo 10 a 12. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Deixa eu colocar a Bíblia aqui mais próxima de mim. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Então Paulo ele está aqui fazendo uma referência a textos no livro de Salmos, justamente para dizer, tanto para os judeus quanto para os gentios da igreja romana, que diante de Deus não há um só justo. Um só que busque a Deus. Um só que faça aquilo que Deus quer. Um só que agrade ao Senhor. Então, não é o objetivo da depravação total dizer que todas as pessoas são tão mais quanto poderiam vir a ser. E nem que todas as pessoas cometem todos os pecados que poderiam cometer. E aí eu quero fazer uma leitura aqui junto com vocês, que são algumas perguntas de um autor chamado John Murray, que está lá nas páginas 57 e 58. Quero fazer essa leitura com vocês. John Murray, então, ele vai fazer aqui algumas perguntas que são retóricas, são já perguntas que já nos dão a própria resposta está dentro da pergunta. Então ele fala assim: como os homens que ainda se encontram sob a ira e a maldição de Deus e são herdeiros do inferno desfrutam de tantas boas dádivas concedidas por Deus? Como os homens que não foram renovados por meio do Espírito de Deus pela salvação apresentam, não obstante, tantas qualidades, dons e realizações que promovem a preservação, a felicidade temporal, o progresso cultural e a melhoria social, bem como econômica de si mesmos e dos demais. Como é que raças e povos aparentemente intocados pela influência redentora e regeneradora do Evangelho contribuem tanto para o que chamamos de civilização humana? Para aumentar a abrangência da pergunta, como este mundo amaldiçoado pelo pecado goza de tamanho favor e bondade nas mãos de seu santo e sempre bendito Criador. Entenderam, meus irmãos, as perguntas? John Murray está aqui simplesmente assustado com essa questão da graça comum e ele pergunta como pode pessoas desfrutarem dessa graça, pessoas desfrutarem dessa bondade de Deus, pessoas desfrutarem do fazer o bem a outras pessoas. Como pode pessoas amaldiçoadas, pessoas malignas, que em determinado momento realizam coisas boas. E aí temos respostas para isso, meus irmãos, né? É o que chamamos de graça comum, ou a graça que não é para a salvação, graça não salvífica, que segundo John Murray, o próprio autor, ele vai classificar como todo favor de qualquer tipo ou grau, exceto a salvação, de que este mundo indigno e amaldiçoado pelo pecado goza nas mãos de Deus. Então, é todo um favor que Deus transmite aos homens ímpios para que eles, em determinados momentos, em determinadas situações, venham fazer aquilo que é bom
mesmo vivendo num mundo indigno e que desfruta do pecado o tempo todo, mas Deus, pela graça comum, Deus concede a todos o benefício de fazer o bem. Então a graça comum, ela tem os seus efeitos negativos, tem os seus efeitos preventivos, né, como com a característica da contenção. Ou seja, Deus ele restringe parcialmente a ação do pecado. Os efeitos da depravação total, então, não atingem o seu nível máximo. Deus ele restringe todo o mal para que as pessoas não realizem toda a obra do mal. Então Deus ali ele poda, ele corta, ele restringe para que as pessoas não cometam o mal, o pecado, de uma forma completa. O autor vai dizer assim: a presença do Espírito Santo no mundo impede, inibe e restringe a expressão externa das propensões internas do coração pecaminoso. Eu vou repetir. O próprio John Murray vai responder à sua indagação dizendo: a presença do Espírito Santo no mundo impede, inibe e restringe a expressão externa das propensões internas do coração pecaminoso. Ou seja, o Espírito Santo, ele restringe a nossa ação maligna, ele restringe a ação maligna do homem. Então, sem essa ação do Espírito Santo, seríamos, meus irmãos, como Sodoma e Gomorra. Já somos tão parecidos a Sodoma e Gomorra, mas seríamos, de fato, fiéis àquilo, tudo que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Coisas até mesmo que nem sabemos, que nem estão registradas nas Escrituras, mas que foram por demais graves na presença do Senhor. Então o nome é graça comum, meus irmãos, porque ela é comum, ela é universal a todos os seres humanos. Então na graça comum há, inclusive, a restrição da ira de Deus contra o pecado. Deus, ele recua um pouco a sua mão de juízo sobre toda a humanidade, dado elas terem esse benefício da graça comum. E novamente, John Murray vai aqui na página 60 explicar esses efeitos. Ele diz assim: o pecado introduz desintegração e desorganização em todos os domínios. Embora seja verdade que o pecado tem significado somente na esfera da racionalidade, ele se origina na mente, se desenvolve na mente, reside na mente. Ele produz efeitos desastrosos fora da esfera do racional e moral, tanto quanto em seu interior. Deus restringe esses efeitos e impede o desenvolvimento pleno dessa desintegração. Ele sustenta este mundo em todas as suas esferas, corrigindo e preservando as influências para que o efeito devastador do pecado não tenha permissão para desenvolver seu poder destrutivo plenamente. Maravilha! Né, meus irmãos? Então Deus, através da ação do Espírito Santo, ele restringe essa capacidade plena de fazer plenamente o mal. Então há uma restrição e essa restrição recebe o nome de graça comum, porque ela é comum a toda a humanidade. Um outro aspecto da graça comum é o seu efeito positivo. O autor também fala um pouco a respeito disso, onde Deus concede à humanidade bênçãos físicas e espirituais. Deus nos concede dons, talentos e aptidões. E aí John Murray vai continuar agora falando a respeito dessa graça comum positiva, e na página 61 ele vai continuar e vai dizer assim: dons, talentos e aptidões. Ele os estimula com interesse e propósito pela prática de virtudes, pela procura de tarefas dignas e o cultivo de artes e ciências, que ocupam o tempo, a atividade e a energia dos homens, contribuindo para o benefício e a civilização da raça humana.
Ele ordena instituições para a proteção e promoção do direito, a preservação da liberdade, o avanço do conhecimento e o aprimoramento das condições físicas e morais. Podemos considerar esses interesses atividades e instituições como responsáveis por exercer uma influência tanto expulsiva quanto impulsiva. Ocupando a energia, a atividade e o tempo do homem, eles evitam a dedicação a atividades menos nobres e ignóbeis, exercendo assim uma influência melhoradora, moralizadora, estabilizadora e civilizadora sobre o organismo social. Então, o que John Murray está dizendo aqui, meus irmãos, é que a graça comum ela se manifesta de forma negativa ou de forma a restringir a plena capacidade do homem de cometer o mal, mas ela também tem um aspecto positivo, ou seja, essa graça comum positiva, ela concede a homens não cristãos dons, talentos extraordinários. E esses dons e talentos, eles acabam por reverberar, de fato, uma condição sobrenatural. Vou dar um exemplo. Tem um menininho na Rússia, se eu não me engano é na Rússia, ele tem apenas 5 anos de idade, mas ele toca piano e os grandes clássicos no piano como nenhum outro homem que passou toda a sua vida treinando, com horas e horas debruçados ali no piano, consegue tocar. Isso é o quê? Isso é um dom, isso é um talento natural que advém da graça comum positiva. Ou seja, é algo bom para a sociedade, é algo bom para o organismo social, é algo bom de você ouvir, é algo bom de você compartilhar. Não é algo que você diga, isso é cristão. Não é cristão, mas é algo que nós podemos avaliar e perceber que vem de Deus. A graça comum positiva. Caminhando então, meus irmãos, esse bem concedido por Deus aos homens não regenerados não é completo. Ele é relativamente bom, não sendo, portanto, submetida à justiça de Deus e muito menos à sua salvação. Então não é porque esses homens têm esses dons, talentos, na graça comum positiva, não é porque Deus restringe o fazer todo o mal na vida de um homem, que isso os capacita, os condiciona a experimentarem da salvação. A salvação, ela é realizada de Deus para o homem. É escolha única e exclusiva de Deus. O coração, a alma, o espírito e a vontade do indivíduo foram afetadas pelo pecado e escravizados por ele. Um outro tópico que o autor aborda também é a respeito da liberdade ser um fantasma. Ou seja, o autor vai dizer que o homem ele é livre para escolher o que quiser, com exceção de Cristo. Pois sem a interposição da graça, ninguém pode andar com Cristo, desejar a Cristo na sua vida. O homem, ele de fato é livre para satisfazer seus anseios, suas vontades. No entanto, ele não é livre, ele não possui o que se chama de livre-arbítrio para crer e receber o Evangelho. Nós não possuímos isso. A salvação chegou até nós através da graça de Cristo, eleição de Deus que nos entregou nas mãos do nosso Senhor e Salvador. A natureza humana por si só, ela rejeita o Evangelho. Pois ninguém, meus irmãos, pode ir a Jesus se o Pai não atrair essa pessoa para o seu Filho. Um exemplo, o perdão. Todos os que estão em Cristo só estão porque foram perdoados pelo Pai através da obra de vida, morte e ressurreição do Filho. Por isso que as Escrituras nos instruem de forma imperativa a perdoar os nossos ofensores. Mas qual é o primeiro desejo do nosso coração relativamente ao perdão? É não perdoar. Esse é o nosso primeiro desejo. Quando alguém nos ofende, quando alguém nos maltrata, quando alguém quebra
um elo de confiança conosco, a nossa primeira intenção é não perdoar. Mas nós só perdoamos porque o Espírito de Deus, imperativamente, nos conduz através da sua palavra a perdoar uma outra pessoa. Então, num primeiro momento, meus irmãos, não há nada de atrativo em perdoar o próximo. É como se estivéssemos perdendo alguma coisa em nossas vidas. O nome disso é orgulho. Não queremos perdoar por causa do orgulho dos nossos corações, mas só perdoamos porque cremos nas Escrituras, tendo em vista que o Espírito Santo habita em nós e nos conduz à prática do perdão. Então esse é um bom exemplo. Se nós não conseguimos perdoar por conta própria, só perdoamos porque há uma ação, uma atuação do Espírito Santo em nossas vidas, que dirá, meus irmãos, escolher servir ao Evangelho. Que dirá, meus irmãos, escolher servirmos a Cristo. Que dirá, meus irmãos, escolhermos estarmos na presença do Senhor. Nós não escolheríamos esse caminho. Certamente escolheríamos um outro caminho para longe da presença de Deus. Então essa é uma das provas do quanto o nosso coração quer viver longe da presença de Jesus. E é por isso, meus irmãos, que não participamos em nada dessa escolha. Não temos capacidade volitiva para isso. Não temos capacidade de escolher sermos salvos pelo nosso Senhor. Por quê? Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, até que a graciosa presença de Cristo nos ressuscitou. E aí eu quero terminar com mais 2 textos no livro, páginas 66 e 67. Vamos avançar um pouco. 66 e 67. Palavra de George Whitefield. Ele diz assim: venham, vocês mortos sem Cristo, pecadores não convertidos, venham e vejam o lugar onde eles colocaram o corpo do falecido Lázaro. Vejam-no arrumado, mãos e pés atados com mortalhas, trancado e fedorento em uma caverna escura, com uma grande pedra colocada no topo. Vejam-no repetidas vezes, aproximem-se dele sem temer, sintam o cheiro dele. Ah, como ele fede! Parem lá agora, façam uma pausa, e enquanto contemplam o cadáver de Lázaro, permitam-me dizer-lhes com grande clareza, mas com um amor ainda maior, que essa carcaça morta, amarrada, sepultada e fedorenta não passa de uma representação fiel de suas pobres almas em seu estado natural. Lázaro é todos nós. Pois quer creiam, quer não, o espírito que está contido em vocês, sepultado em carne e osso, está tão literalmente morto para Deus e tão factualmente morto em delitos e pecados quanto o corpo de Lázaro estava na gruta. Ele teve seus pés e suas mãos amarrados com mortalhas? Assim estão vocês de mãos e pés atados com suas corrupções. E assim como uma pedra foi colocada no sepulcro, há uma pedra de incredulidade sobre os seus corações estúpidos. Talvez vocês tenham ficado nesse estado não apenas 4 dias, mas muitos anos, fedendo as narinas de Deus. E o que é ainda mais comovente? Vocês são tão incapazes de levantar-se desse estado morto, repugnante, para uma vida de verdadeira justiça e santidade, quanto Lázaro foi de levantar-se da caverna em que permanecera durante tanto tempo. Vocês podem experimentar o poder de seu próprio livre-arbítrio tão alardeado, bem como a força e a energia da persuasão moral e dos argumentos racionais, que sem dúvida alguma encontram lugar na religião, mas todos os seus esforços, nunca exercidos com tanto vigor, se revelarão muito infrutíferos e sem sucesso, até que o mesmo Jesus que disse, tirem a pedra, e gritou, Lázaro, venha para fora, também desperte vocês. Meus irmãos, que maravilha essa palavra de George Whitefield, comparando cada um de nós ao Lázaro,
comparando cada um de nós ao morto Lázaro, podres, fedorentos, e da mesma forma incapazes de se tornarem cheirosos e limpos na presença de Jesus. Foi necessário, meu irmão e minha irmã, que Jesus removesse a pedra onde nós estávamos sepultados, para que pudéssemos ressuscitar em novidade de vida e vivermos o bom perfume do Evangelho na presença do nosso Senhor. Assim como ele removeu a pedra do túmulo de Lázaro, ele também removeu a pedra do túmulo de nossas vidas. E eu quero completar, ainda na página 67. Assim, já foi o mesmo texto aqui, mas eu quero ler um texto de Jonathan Edwards para nós finalizarmos. Se durante 1000 anos os homens cultivarem um pedaço de terra que produz apenas um emaranhado de sarças e espinhos, eles serão obrigados a concluir que o produto está de acordo com a natureza do solo, ou seja, uma classificação empírica ou estatística confirma a lição de análise lógica ou psicológica. A persistência do mal é um efeito, do qual a disposição predominante da vontade humana é a causa suficiente. Eu não vou, meus irmãos, entrar nessa parte em que o autor fala a respeito do pensamento de Jonathan Edwards sobre a depravação total, mas acho que vocês já fizeram a leitura, acho importante que vocês façam a leitura, mas eu quero terminar aqui com os meus irmãos. Quero terminar ainda em Romanos, no capítulo 9. Ler aqui um texto com vocês no capítulo 9, a partir do versículo 19. Paulo diz assim aos romanos: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que nós não temos livre-arbítrio. E não temos livre-arbítrio, porque Deus é quem escolhe. Deus é quem salva. Deus é que constrói o seu vaso para a honra e o seu vaso para a desonra. Esse é, portanto, meus irmãos, o resumo do capítulo 4 do nosso livro base a respeito do livre-arbítrio. Próxima semana estaremos no capítulo 5º, vendo, deixa eu ver aqui qual é o tema do capítulo 5, fé e arrependimento, dons de Deus ou frutos do livre-arbítrio. Boa, muito bom. Estaremos então juntos e aí, espero eu, vamos orar mais pela plataforma Zoom, para que possamos conversar e debater no final do resumo. Quero que vocês entendam, meus irmãos, que o nosso intuito daqui na nossa academia de leitura é fazer a leitura dos livros e nesses encontros pelo Zoom é tirar as dúvidas, fazer apenas um resumo do capítulo, um resumo explicativo do capítulo e tirarmos as dúvidas que porventura surgirem durante a leitura do livro. Ok? Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até o próximo encontro.